Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta aí à nossa formação continuada na fé católica. Estamos na aula 7 falando sobre os sacramentos de cura. Vamos então aproveitar esse momento e pedir ao Senhor para vir curar nosso coração, nossa alma, vir curar nossos pensamentos, tirar de nós tudo aquilo que não lhe pertence. Senhor, nós oferecemos a Ti o nosso coração e te pedimos, vem iluminar os nossos pensamentos para que possamos aprender tudo aquilo que vem de Ti. Pedimos, Senhor, o Teu perdão e nós queremos estar junto a Ti, sem pecados, Te vendo, Senhor, no céu, na eternidade, face a face. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, aqui no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1440, ele fala sobre o pecado. Ele fala assim: o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência. Vamos lá então, pessoal. Vamos aí ao nosso próximo slide. Então, meus irmãos, vou falar com vocês agora a estrutura fundamental do sacramento da penitência. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar sobre isso, né? Mas o sacramento da penitência ele tem uma estrutura. Ele fala, tem a ação do homem e a ação de Deus. E a ação do homem ela é dividida em três: contrição, confissão e satisfação. E a ação de Deus que eu vou falar só depois, tudo bem? Então, vamos começar aqui pela ação do homem. Então, meus irmãos, vamos falar aqui sobre a ação do homem na estrutura do sacramento da penitência. Vamos falar aqui sobre a contrição. Nós podemos ver isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1451. E diz o seguinte, que entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar, porque ela consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Essa é chamada contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, sem incluir firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Ou seja, quando nós nos arrependemos por amor a Deus, a nossa contrição é perfeita, a contrição de caridade, a contrição pelo amor. Lembra que nós vimos antes a diferença do pecado venial para o pecado mortal? Então, a contrição, já que tem a perfeita, então também tem a contrição chamada imperfeita ou atrição. Guarde bem esse nome aí, hein? Atrição, que é a contrição imperfeita. Ela também é um dom de Deus, é um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. O que isso quer dizer? Que a primeira contrição é perfeita, você se arrepende por amor a Deus. E a contrição imperfeita, que é a atrição, você se arrepende com medo do que pode acontecer com você por você ter ofendido a Deus. Então, essa é uma diferença bem importante para você aprender. A maioria das vezes nós começamos com a atrição. Nós temos medo de ir para o inferno, medo do que pode nos acontecer ao nos afastar do amor de Deus. Mas conforme nós vamos aprendendo os mistérios, conforme nós vamos vivendo uma vida de oração, uma vida de igreja, uma vida de santidade, o nosso arrependimento não é mais por medo. O nosso arrependimento é justamente pelo amor que nós temos a Deus. Ele se torna tão grande, mas tão grande, que quando nós cometemos um pecado, nós ficamos profundamente entristecidos e com esse arrependimento nós buscamos o perdão, ok? E esse perdão é obtido através da confissão sacramental, onde o padre vai conceder a bênção da absolvição para que Deus possa perdoar nossos pecados. Tudo bem?
Então, meus irmãos, é bem conveniente que a gente, antes de realizar a confissão, né, a gente faça um exame de consciência, né, à luz da palavra de Deus. O que Deus nos manda fazer? O que Jesus nos ensinou? Será que nós estamos de acordo? Estamos indo contra? Então é sempre bom fazer esse exame de consciência, tudo bem? Vamos agora aqui para a próxima ação do homem. A próxima ação do homem é aqui, ó, é a confissão, né? Então, a confissão dos pecados, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado. Ele assume a responsabilidade deles e, assim, abre-se de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. Tudo bem, pessoal? Então, a confissão, só lembrando aí, né? Confissão, quando você vê algum filme policial aí o suspeito é preso e ele faz uma confissão, ele fala, não, foi assim, eu que realizei esse crime, eu cometi esse crime. Não que nós tenhamos cometido um crime, mas quando nós confessamos o nosso pecado, nós reconhecemos o nosso erro. Quando nós declaramos os pecados ao sacerdote, né, isso constitui uma parte essencial do sacramento da penitência, porque nós enumeramos os nossos pecados e o padre, pelo poder da ordenação, pelo sacramento da ordem que lhe foi concebido, ele nos concede a bênção, né, da absolvição. Da mesma forma que eu falei na aula anterior que os sacerdotes do Antigo Testamento eles conseguiam pegar aquele povo e falar quem estava em comunhão com a comunidade e quem não estava, da mesma forma, quando Jesus concedeu esse poder, né, o poder das chaves do reino, a Pedro e aos seus apóstolos, seus discípulos, esse poder foi passado pela tradição da igreja de geração para geração entre os sacerdotes e chegou até hoje. Vocês entendem isso? Chegou até hoje. Então, quando nós nos confessamos, quando falamos com o Padre, é o próprio Cristo que está ali. O Padre é o canal da graça para que possamos receber a absolvição dos nossos pecados. Tudo bem? Então vamos lá. A próxima ação do homem, ó, é a satisfação. Pode parecer um pouco estranha a palavra, né? A gente está falando aqui de penitência, aí vem contrição, confissão e satisfação. Só lembrando o seguinte, quando você é um construtor, quando você está fazendo uma obra de arte, ou qualquer coisa que você deseje fazer e essa coisa, né, sai bem feita, você sente aquela satisfação. Então, essa satisfação é a satisfação que sentimos quando nós chegamos diante do sacerdote, confessamos os nossos pecados, recebemos a nossa absolvição e saímos dali purificados. Nós saímos como um novo homem, um homem limpo, com a alma limpa, a alma lavada, pronto para a comunhão. Ok, pessoal? Então, né, muitos pecados eles prejudicam o próximo, né? Então é preciso fazer o possível para reparar esse mal. Então, da mesma forma que a justiça exige isso, né, que os males sejam reparados, né, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. E essa absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou, né? Após a confissão, liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar os seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Essa satisfação chama-se também penitência, que foi o que eu já expliquei, tudo bem? E essa penitência imposta pelo confessor, ela deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual, né? Ela deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Então, quando o padre pede para o penitente fazer uma oração, uma oferta, um serviço, algum tipo de jejum ou abstinência,
É porque o padre foi preparado para isso. Ele estudou pelo menos uns 8 anos aí, passou praticamente uns 10 anos se preparando para ser ordenado, para poder conduzir o povo, né? Ele não acha o seu sacerdócio num pacote de sucrilhos, não. Ele não compra sucrilhos no mercado, pega o pacote de brinde, vem o sacramento da ordem. Não é bem assim. Não na Igreja Católica, tudo bem? Então, é muito importante esse item aqui da satisfação, porque essa satisfação vem da graça de podermos estar livres dos nossos pecados. E agora vamos falar sobre uma coisa que é interessante, que é a ação de Deus. E a ação de Deus nisso tudo, pessoal? Olha aí. A ação de Deus é o perdão. Gente, olha só, Jesus foi crucificado, morto e sepultado, seu sangue foi derramado na cruz para nos libertar do pecado. Qual é a ação de Deus? O perdão. Só Deus pode perdoar. Da mesma forma que Jesus, numa passagem, ele chega para um homem e fala: seus pecados estão perdoados, e duvidam da divindade dele, porque era muito mais fácil ele falar: levanta-te e anda. Aí sim iam acreditar nele. E ficaram questionando: quem é esse que pode perdoar os pecados? Só que ninguém está vendo que o pecado foi perdoado. Então é mole, não é isso? Então vamos lá. Jesus perdoa os pecados e manda que o homem se levante para provar que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo encarnado. E aqui está a ação de Deus, que é o perdão em sua infinita misericórdia. Olha eu aqui de volta, pessoal. Eu dei uma sumidinha aqui para dar uma economizada na bateria do notebook aqui que está acabando. E vamos falar agora sobre os efeitos da confissão. Como vocês podem ver aqui, ó, essa imagem aqui é muito bonita, né? É o nosso retorno ao Pai, né? Que legal isso aqui. Lembro da parábola do filho pródigo, que gastou tudo que o pai tinha lhe dado e no fim das contas ele percebeu que mesmo perto do seu pai trabalhando, né, os empregados do seu pai tinham mais dignidade que ele, que depois de ter consumido tudo que o pai dele deu, estava dividindo a comida dos porcos, né? Então isso é muito interessante, porque aqui, ó, um dos efeitos é a reconciliação com Deus, tudo bem? Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e a disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual, ou seja, é Jesus nos acolhendo, tudo bem? E o outro efeito é a reconciliação com a igreja, ou seja, o pecado ele fende ou quebra a comunhão fraterna, né? O pecado nos afasta de Deus, nos afasta de nossos irmãos. A partir do momento que nós vemos o Cristo no nosso irmão e nós pecamos, se nos afastamos de Deus, nos afastamos também do nosso irmão. Então, o sacramento da penitência, ele repara ou restaura, né? Nesse sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também tem um efeito vivificante sobre a vida da igreja que sofreu com o pecado de um dos seus membros. Então, isso tudo é para quê? Para que possamos, já na terra, estar em peregrinação para a nossa pátria celeste. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agora nós vamos aqui para uma questão que é sempre perguntada. Olha aí. O que eu falo para o padre, ele conta para alguém? Você fica na dúvida, né? Você que vai lá, fala com o padre e fala: poxa, será que ele vai falar isso para alguém? Porque você vê em filme, série, vê em um monte de lugares aí o padre falando seus pecados para os outros, certo? Mas, olha só. Não! Ele não fala nada para ninguém, porque isso é um sigilo de profissão. Isso aí é chamado de sigilo sacramental, tá? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1467, diz o seguinte, ó: diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério,
e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sob penas severíssimas. E também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece sigilado pelo sacramento. Então, para quem fica falando aí, espalhando balela, que o padre fala o que você falou lá na confissão, ó, é mentira. Ele não pode falar, porque senão ele é punido severamente, quiçá com a excomunhão. Tudo bem? Então, meus irmãos, vou encerrando por aqui. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado aí da nossa aula aí dos sacramentos de cura. Foram 3 partes, então como não estamos com pressa, é um módulo básico, né? Imagine se fosse avançado. É brincadeira. Esse módulo é básico porque é o básico da fé católica. Não significa que ele seja fácil ou superficial. Até em respeito a vocês que estão aí acompanhando, eu não vou ficar fazendo uma aula meia boca aqui para vocês não, tá bom? Aqui vai sair sempre o melhor para você, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus aí por mais essa aula. E estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal. Tchau.